Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Como vão? Hoje estamos de volta com a análise da legislação federal, dessa vez com a análise da Lei 13.353, de 3 de novembro de 2016. Espero que vocês gostem. Vamos ao vídeo. É o jogo do Palmeiras. Olá, pessoal. Hoje estamos novamente com uma lei de caráter orçamentário ou indiretamente orçamentário, já que ela trata de renúncia fiscal. Trata-se da Lei 13.353, de 3 de novembro de 2016, que ela altera, e fica aí a primeira análise, ela altera uma lei complementar, é a Lei Complementar número 70 de 1991. Lembre-se que estamos tratando de uma lei ordinária. Ela altera também a Lei 8894 de 1994, altera a Lei 9532 de 1997 e a medida provisória 2158/35 de 2001. Veja qual que é a intenção dessa legislação. Essa legislação estabelece isenções tributárias, por isso que eu disse que ela é indiretamente orçamentária, já que ela estabelece uma renúncia fiscal. Ela estabelece isenções tributárias à Academia Brasileira de Letras, à Associação Brasileira de Imprensa e ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e concede, isso também é muito interessante, remissão e anistia de débitos fiscais dessas instituições, além de dar outras providências. Bom, vamos analisar, trata-se de uma lei razoavelmente curta, que tem 7 dispositivos com alguns subitens. É possível que a gente analise item após item. O artigo 1º tem a seguinte redação. O artigo 6º da Lei Complementar número 70 de 1991 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4. Bom, essa Lei Complementar 70 de 1991, ela trata da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é espécie de tributo extremamente relevante para o caixa da Seguridade Social. Como eu havia mencionado para vocês, essa legislação estabelece várias hipóteses de isenções e se olharmos lá no artigo 6º dessa legislação complementar, que está sendo alterado por essa lei ordinária, veja só que interessante, uma lei ordinária alterando uma legislação complementar, e nós sabemos que em razão da simetria das formas, isso é discutível. Esses assuntos muitas vezes passam ao largo, já que o cidadão não fica sabendo dessas legislações orçamentárias. No entanto, eles só despertam quando se trata de legislação tributária, previdenciária, como a gente vê mais comum aí nas análises jurisprudenciais. Mas fica a dica aos órgãos competentes e aos interessados para questionarem a Lei 13.353, alterando o dispositivo da Lei Complementar número 70. Bom, se observarmos essa legislação lá nesse artigo 6º que foi alterado, que foi emendado várias vezes, editado mais que o vídeo do Mr. Polado Full, vocês verificarão que a Academia Brasileira de Letras, a Associação Brasileira de Imprensa e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro passam a ter, então, isenção sobre a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Bom, seguindo a análise da legislação, verificamos que o artigo 2º tem a seguinte redação. O artigo 15 da Lei 9532, que é a lei que altera a legislação tributária e dá outras providências. Essa Lei 9532 é aquelas legislações tributárias genéricas que fazem uma verdadeira micro-reforma em vários campos da legislação tributária nacional. Bom, lá no artigo 5º está estabelecido, no parágrafo 5º, do artigo 15, estabelece as várias hipóteses de isenções. O parágrafo 5º agora desse novo artigo 15 tem a seguinte redação. O disposto no parágrafo 2º, e o parágrafo 2º trata-se de hipóteses que não estão isentos de imposto de rendas, as aplicações dessas entidades. No entanto, nesse caso é uma exceção à não isenção, ou seja, é uma isenção. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos rendimentos e ganho de capital auferidos pela Academia Brasileira de Letras, pela Associação Brasileira de Imprensa e pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Vejam só, essas três associações brasileiras passam a estar isentas de imposto de renda caso elas apliquem, seja em aplicações variáveis ou não, os seus rendimentos.
também legislação que pode ser criticável a depender daquele que é interessado. O artigo 3º da legislação tem a seguinte redação: a Lei 8894, que é a lei do IOF, passa a vigorar acrescida da seguinte artigo 6º-A. Artigo 6º-A. São isentos de impostos de que trata esta lei a Academia Brasileira de Letras, a Associação Brasileira de Imprensa e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vejam só, essas três associações brasileiras também estão isentas do IOF, que se refere à lei. E prosseguindo, a medida provisória 2158/35, veja que é aquela época em que a medida provisória não tinha a atual regulamentação, em que se editavam e emendavam várias medidas provisórias sucessivamente, mais do que toalha velha. Lá, essa medida provisória 2158/35, ou seja, 35 edições, que foi a última edição lá de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação no artigo 13A. Artigo 13A, são isentos da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o artigo 13 dessa medida provisória, a Academia Brasileira de Letras, a Associação Brasileira de Imprensa e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Vejam todas as hipóteses até agora de isenção. Agora começa a parte mais interessante dessa legislação. Veja, o artigo 5º diz o seguinte: são concedidas remissões e anistias, a gente sabe da diferença entre essas duas espécies, dos débitos fiscais da Academia Brasileira de Letras, da Associação Brasileira de Imprensa e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, relativo a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, tributos de âmbito de competência da União, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da publicação dessa lei, ou seja, trata-se de remissão e anistia extremamente ampla, criticável segundo as regras do direito tributário, inscritos ou não em dívida ativa, cobrados judicialmente ou não, com exigibilidade suspensa ou não. Basicamente, é uma anistia ou remissão extremamente genérica e aberta de todos os débitos de âmbito federal dessas associações mencionadas. O artigo 6º desta legislação tenta salvar as irregularidades com a seguinte redação: o Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso 2, artigo 5º e no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, em épocas que nós comentamos tanto sobre as propostas de emenda constitucional que visam estabelecer limites e regulamentações para o teto de gastos, é interessante nós tratarmos de uma legislação que ela remete à Lei de Responsabilidade Fiscal. Vírgula, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nessa lei e incluirá no demonstrativo que se refere ao artigo 165 da Constituição, que trata da lei orçamentária, que acompanhar o projeto da lei orçamentária, cuja aprovação se der após 60 dias da publicação dessa lei, bem como fará constar das propostas orçamentárias subsequentes os valores relativos à aludida renúncia. Veja que se trata então de uma lei muito pouco informada ou apresentadas nos noticiários, que estabelece hipóteses de isenções e verdadeiras renúncias fiscais na espécie de remissão e anistia a várias associações brasileiras de uma maneira questionável, e isso fica para vocês analisarem posteriormente. Agradeço terem assistido o vídeo até aqui, espero que estejam gostado, compartilhem esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas e deixem um like aí se gostaram do nosso conteúdo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.